Estamos ao vivo, pessoal. Então, estamos ao vivo. Hoje vamos falar com o estudante Daniel Bon sobre quando que o médico tem que começar a se comunicar. Estamos transmitindo também através do YouTube e no Facebook. Então, caso alguma pessoa prefira essas outras plataformas, está sendo transmitido aí em ambas as plataformas. Vamos acompanhar aqui direitinho para saber se está tudo bem ocorrendo na live. E se vocês quiserem aí mandando aí as perguntas, podem mandar, porque o doutor Dani, eu já estou promovendo o Daniel Bon. Daniel já está sendo promovido, Daniel. Vamos ver aqui, vamos mandar a live aqui vamos mandar o convite pro Daniel. Vamos lá. Daniel tem 2 perfis. Mandando convite, doutora Fernanda Bolzan. Parabéns, bem-vinda, doutora Fernanda. Agora, o pessoal que está aí, que eu estou reconhecendo. E aí, Daniel? É, Guzmão, Beleza? tudo ótimo, excelente. Doutor Neymar aí, já manda um Tu abraço para viu? ele. O doutor Neymar veio conferir se era verdade tudo aquilo que eu estava dizendo, Daniel. Pessoal, eu quero apresentar para vocês, então, Daniel Bon, que é o responsável, que coordena o Instagram do obs.anato, que é Observação Anatômica. E, Daniel, me conta aí um pouquinho, que o Daniel é estudante de medicina, além de mais nada. Daniel, antes de tu entrar, eu meio que te promovi, porque eu já te chamei de doutor Daniel Bon, já recebeu meio que uma promoção na introdução aí. Muito em breve, um colega com o maior orgulho aí. Daniel, me conta aí um pouquinho como é que começou essa história toda de tu fazer uma produção toda, um conteúdo extremamente complexo e difícil de fazer. Aliás, vamos dar um passo para trás. Como que começou o seguinte? Da onde começou tu entrar na internet sendo estudante de medicina? Como que começou isso? Vamos explodir a cabeça do pessoal que está assistindo aí, Guzmão. Vamos lá, Daniel, isso aí. O pessoal está preparado, o conteúdo é forte hoje. A história aqui, vocês não vão acreditar onde que vai dar isso aí. Conta aí para nós, Daniel, como é que começou a história? Na verdade, como é que eu entrei? Começou numa consulta com o Dr. Guzmão, quando eu estava no meu segundo semestre da faculdade de medicina. Eu consultei o Dr. Guzmão. Vamos dar mais um passo para trás? O que tu acha? Pode ser, pode ser. Eu só conheci o Dr. Guzmão por causa da internet. Eu fui paciente do Dr. Guzmão há muito tempo e ele me fez escolher a medicina. Eu tive uma condição que ele tratava que chama impacto fenoacetabular. Então, o meu médico me encaminhou e me deu uma série de opções de médicos para eu consultar. Então, isso em 2011, acredito. Eu fui na internet e fui consultar quais eram os médicos, isso lá em 2011, que a internet ainda não era tudo isso. Então, nessa pesquisa, entre os médicos ali, os 3 ou 4, eu observei que o site do Dr. Guzmão, Dr. Guzmão não, agora é um amigo meu, Guzmão, e eu vi que aquele site era extremamente bem feito. Eu vi toda a história do Guzmão, ele já tinha um conteúdo sobre quadril, então eu já pude chegar educado na consulta dele, e era como se eu já conhecesse ele, porque eu tinha visto a história ali que tinha dele sobre a tradição na ortopedia e tudo. Enfim, e aí conheci o Guzmão por meio da internet, que eu cheguei até ele, e então acabei fazendo o procedimento de uma videoartroscopia com ele, e eu na época era jogador de futebol, eu queria ser atleta profissional, e o Guzmão nunca me disse que eu não poderia tentar, isso foi uma conduta muito diferente de outros médicos,
ele sempre me incentivou a seguir no esporte. Ele só me disse, ó, a gente pode tentar esse caminho e pode tentar esse, mas eu vou te acompanhar sempre. Então, esse que eu fiz a cirurgia, eu tinha em mente voltar a ser um atleta. Porém, após a cirurgia e todo o contato, a maneira como ele me tratou, sem ele dizer uma palavra para mim, eu decidi, no meio da minha recuperação, que eu ia querer fazer medicina, porque aquilo tinha significado muito para mim, a maneira que ele tinha me tratado. Então, eu decidi que ia fazer medicina. Então, anos após a cirurgia, eu fui na consulta dele como acadêmico já, e aí o Gusmão me disse, eu pedi uma dica para ele nessa carreira, que eu sempre tive ele como modelo, e ele me disse uma coisa, Daniel, faça um site na internet lá em 2018 e tenha o teu espaço na internet, porque aquele espaço vai ser teu. E eu imediatamente segui e me lembrei de como o site do Gusmão tinha sido útil para mim, porque olha como foi. Eu já tinha entendido a minha condição somente por causa do site dele. Ele tinha todas as informações a respeito de impacto fenostabular, tinha vídeos explicando. E aquilo me deixou muito seguro, me passou segurança. Inclusive, obrigado por isso, Gusmão. Aquilo me deixou muito seguro para consultar contigo e fazer a cirurgia quando tu me recomendou. Porque eu tinha muito medo e aquilo me tranquilizou. Então, eu pensei sobre todo o processo. Eu também, antes de criar o site, me lembrei como que eu tinha escolhido, o momento que eu escolhi. No teu curso, que obviamente eu estou fazendo, sobre inserção nas mídias digitais, tem uma parte que diz sobre falar a questão do sobre o autor, sobre o médico, quem sou eu. E eu, me tratando da cirurgia contigo, do quadril, eu fui lá na sessão de sobre, para ver a tua história melhor. E um dia lá, eu ainda estava fazendo a físio com o pessoal da Physique, com a tua clínica, o pessoal aí com o teu protocolo personalizado. E aí eu estava lendo uma coisa que tu disse ali, que tu tinha te interessado pela união da mecânica com a medicina. E por isso que tu tinha escolhido ortopedia. E eu lendo aquilo, eu tinha em mente que eu queria, se eu não desse no futebol, eu ia seguir meu plano de ser engenheiro mecânico. Mas, como tu tinha me tratado daquela maneira, como eu tinha visto no site que tu tinha linkado uma área da mecânica com a medicina, escolhido a ortopedia, e unindo tudo isso, eu pensei, não, é isso que eu quero para mim. E tudo isso começou só por causa do teu site, Gusmão. Então, muito Que obrigado por legal. ter iniciado tudo isso. Que joia. Isso que tu falou, Daniel, é muito emocionante, tá? Em primeiro lugar. E isso mostra para nós, assim, uma mensagem que a gente não tem controle, nunca sabe o quão longe a nossa voz vai ser ouvida na internet. Então, isso que eu acho que é uma coisa legal, assim, quando a gente produz alguma coisa na internet, quando a gente faz lá o seu site, faz um vídeo, faz uma comunicação, eu acho tão importante a pessoa botar um carinho e botar a sua alma naquilo que está fazendo, porque isso vai ser uma mensagem que vai ecoar por todo sempre. Por mais... Olha só que interessante, nós que estamos todos aqui vivos nesse momento, somos a primeira geração que pode ter sua vida inteira documentada através da internet. Onde o nosso bisneto, ele vai poder nos conhecer, os nossos trejeitos, as coisas que a gente gostava, as coisas que a gente fazia. Talvez ele até possa ter contato com uma versão nossa digitalizada através de todos os rastros pela internet que a gente foi deixando. E daí uma grande importância de nós sermos sempre a mesma pessoa. Não tem espaço, cada vez mais, não tem espaço na internet para existir duas versões de uma mesma pessoa, porque em algum momento vai ocorrer uma colisão entre dois mundos e uma grande decepção de pessoas descobrindo que aquela pessoa que eles conheceram através da internet não existe. Era um personagem. Então, hoje em dia, não tem mais esse espaço. E a tua história aí é demais, Daniel. É muito emocionante. E me conta o seguinte, ó. Quando tu fez o teu site a primeira vez, tu já era estudante de medicina,
E é uma loucura, né? Assim, porque tu tá estudando medicina, é uma carga pesada de horários, tu teve que aprender a fazer, tu contratou alguém, o que que tu fez para começar a te inserir mais profissionalmente, digamos assim, na comunicação digital? Por sinal, eu Esse- quero fazer uma observação antes, desculpa te interromper. Reparem na iluminação de Rembrandt que o Daniel executou de uma forma perfeita, tá? Reparem nessa iluminação artística que ele preparou aí. Maravilha, Daniel. Preparei, mas quem me ensinou foi tu, né? Muito obrigado, inclusive muito simples de fazer e dá um efeito bem legal, né? Parece que é Bem, algo mais profissional, mas é muito simples. Obrigado também por essa dica. conta para nós aí, Daniel, como é que foi essa história? Como é que foi a dificuldade no início, tu tão atarefado como estudante de medicina e tendo que executar isso, como é que foi? O primeiro passo, Guzmão, é sempre o mais difícil. A primeira lei de Newton, se eu não me engano, se não me falha a memória de física, diz que o difícil iniciar o movimento. Depois que ele iniciou, o corpo tende a permanecer em movimento. E como eu não era da área, eu nunca tive familiaridade com o digital, esse foi o maior obstáculo. Eu acredito que para todo mundo aí que está assistindo, que vai iniciar, isso aqui parece ser uma live informal, mas, pessoal, a principal mensagem, eu acho que é essa, que vai ter o maior impacto para vocês que estão assistindo. Parece simples, mas o principal é começar. O início é muito difícil, porque a gente da área da saúde, eu acredito que a maioria que estejam assistindo aí, não é dessa área de tecnologia. Então, foi o passo que mais demorou para mim, inclusive, mas foi um passo muito importante, o mais importante. E como é que eu fiz, Guzmão? Eu demorei 6 meses em média para fazer, porque eu não sabia como, mas o que acontece hoje na internet? Tá tudo à nossa mão. Então eu simplesmente pesquisei no YouTube como é que se fazia um site. E basicamente fui seguindo os passos. E, claro, demorei um pouco, foi difícil, mas uma vez iniciado esse processo, é algo que tende a continuar em movimento depois. E simplesmente pesquisei no YouTube e iniciei. Executei, né? Maravilha. Como tu sempre fala, a execução. Ideias não valem nada sem execução. Tudo é execução. Sempre tem aquela história assim, né? Bah, eu tenho uma ideia que vale 1 milhão, 10 milhões de dólares, tem uma ideia genial. Tu levanta um tapete e sai 500 ideias de baixo. Agora, a execução é que é a diferença de uma pessoa para outra. E isso aí, ó, um amigo teu aqui, ó, Dani é o cara mais disciplinado que eu conheço, CR7 da medicina. A disciplina, ela tem um papel fundamental se a pessoa quer executar alguma coisa. E o que tu falou é muito bem verdade, Daniel. Assim, ó, não é uma coisa simples, tá? Não é uma coisa fácil. Mas em tudo na vida que a gente coloca foco e energia, se alguém já fez, tu vai conseguir fazer também. Não há dúvida, né? Eu queria que, dentro dessa disciplina toda, Daniel, quero que tu conte um pouquinho dos prêmios que tu ganhou relacionado à anatomia e que também acabaram fazendo parte do conteúdo desse teu site. Antes, eu só vou fazer um adendo, Guzmão, porque eu assisti a live tua ontem com o Dr. Neymar, que está nos assistindo, e tu falou que se alguém já fez, pode ser feito. Mas o Dr. Neymar ontem, ele disse que se for impossível, é isso que motiva ele. E ele fez coisas impossíveis também. Então, na verdade, isso também pode ser um motivador para a gente se motivar a fazer. Por que não? Se ainda não foi feito, né? E tu foi um Perfeito. pioneiro na área de criação aí do conteúdo há muito tempo. Mas, voltando ao assunto da Olimpíada, o site também teve papel nisso. Olha que curioso, como que o digital me influenciou para isso também. A primeira Olimpíada foram provas online, tá? E Só eu para fui. contextualizar o pessoal, é uma Olimpíada sobre anatomia, correto? Isso, eu vou explicar rapidinho. Tá. Pessoal, essa é uma competição realizada pela maior produtora de conteúdo científico do mundo, que é a editora Elsevier.
e ela faz uma Olimpíada aqui no Brasil, que é a maior competição entre os estudantes de medicina da área da saúde, que é justamente uma cadeira que tem grande público, né, que é a anatomia, muito temida aí. E eu fui campeão dessa competição 2 vezes. Eu sou o único bicampeão brasileiro de anatomia pela editora Elsevier. E eram provas online, justamente mostrando a importância do digital, né? E, enfim, aí eu ganhei um prêmio inicial, na primeira vez, um curso nos Estados Unidos, de dissecação, pude sair pela primeira vez do país, e na segunda edição eu ganhei um prêmio na Áustria, eu fui num congresso mundial de educação médica em Viena, e tudo isso também se deu por causa da internet, né, que permitiu que eu ficasse sabendo da competição e participasse. Mas, olha só como é que entra a minha inserção no meio digital aí, olha que curioso. Na segunda edição, na segunda final que eu participei, eu já tinha criado o site. E aí eu cheguei lá na final, e por eu ter documentado a minha jornada, como o Guzmão tinha me dito, eu postei, fiz um textinho sobre cada curso que eu tinha feito, como prêmio, como é que tinha sido a Olimpíada, as aparições em jornais. Divulguei, eu juntei tudo no meu cantinho na internet, como o Guzmão fala. Eu já vou explicar para vocês a importância disso, como que isso se aplicou para mim. Eu acredito que o Guzmão foi um visionário aí ao me dizer isso. Então, eu cheguei lá na final e os outros 4 finalistas, a final era presencial em São Paulo, todos eles já tinham me conhecido e alguns me disseram que estavam dando como certo que eu ia ganhar por causa da autoridade que eles viram em mim, a percepção que eles tiveram apenas porque eu documentei uma partezinha da minha jornada lá. Então isso causou um impacto gigante na maneira como eles me viram. E eu acredito que é ali que eu comecei a ganhar aquela final. E depois disso, Guzmão, eu não sei se eu já te comentei isso, como é que aconteceu depois da Olimpíada, agora com essa função de pandemia. Eu não sei o que aconteceu na editora. Eles simplesmente cancelaram a página que tinha os meus vídeos na internet, as classificações no site oficial da Elsevier. Só que, graças a ti e o teu incentivo de documentar isso e ter a página, olha só, pessoal, como é importante não confiar só em uma rede social externa e ter o espaço de vocês. Eu tinha salvado tudo isso no meu site. E no momento que o site saiu do ar, eu só tive essa memória. E isso só existe hoje, na percepção das pessoas, vivo, porque eu tive a documentação da minha jornada, graças ao Guzmão, que me disse para começar o site, me falou isso lá em 2018, 2, 3 anos antes de tudo isso. Maravilha, Daniel. Eu quero te fazer um comentário sobre uma coisa que tu fez, mesmo sem saber, que realmente tu venceu aquela prova de anatomia na mente dos teus concorrentes antes da prova começar. Porque tu estava tão forte na mente deles que eles já se derrotaram, entendeu? Isso tudo porque tu criou um branding ao teu redor. Tu tinha uma marca, tu já tinha uma história contada e aquilo estava presente na mente de todo mundo, tá? Então, naquele momento, tu já começou o teu branding reverberando muito além do que tu tinha imaginado. Muito, muito 10 isso, muito legal. E me conta uma coisa, quando tu começou a fazer os conteúdos agora, assim, nas mídias sociais, eu comentei ontem com o Neymar, por exemplo, o conteúdo que tu faz sobre a anatomia e tu sempre mostra uma faceta dela aplicada no dia a dia, ou uma comparação de um item do dia a dia, ou uma comparação clínica de alguma lesão esportiva, que é sensacional. Isso aí, eu acho que quem gosta do esporte ou quem está no meio da área da saúde, que tem contato com anatomia, certamente não é só estudante de medicina que se interessa por isso. Tenho certeza que fisioterapeutas e vários outros de outras áreas se interessam por esse conteúdo que tu produz. Por que tu começou a produzir isso nas mídias sociais desse formato assim tão legal, tão interativo?
nunca começa assim, né, Guzmão? A gente sempre começa de uma maneira que nem tu sempre diz, né, que tu ensina no curso, a gente não pode ter orgulho a gente tem que ter meio que vergonha do primeiro conteúdo que a gente fez, porque é um processo, né? Isso que é o bonito. A gente tem que aproveitar a jornada e criando e evoluindo, né? E se tu começou, como tu diz, perfeito, é porque tu começou tarde demais. Perfeito. Então, isso que o pessoal entra hoje na página e vê um vídeo bonitinho, uma certa qualidade de produção, isso, na verdade, não começou assim. O mais difícil foi o início, como eu disse. E o início é sofrido, tu não sabe como funciona a plataforma, tu fica engraçado, tu não sabe lidar com uma câmera. E, e foi uma evolução aí, ao longo, cada vídeo que eu fazia, eu ia melhorando, né? Avaliando o que precisava ser melhorado, corrigindo questões, mas tudo que eu aprendia, como tu fala, execução, e uma coisa legal aí pro pessoal que o Guzmão defende muito e fala é a estratégia dos remos. A gente aprende com um remo e executa, e rema com um lado e com o outro. Se a gente só aprender e ficar remando com um lado, a gente vai ficar andando em círculos e não vai progredir. Então, para quem está iniciando, que esse é o tema da live, vocês têm que olhar, aprender alguma coisa e executar. Depois vocês aprendem outra e vão indo. É assim que funciona, eu acredito que qualquer desenvolvimento aí com uma base sólida, né, Guzmão? Um passo depois do outro, até que, felizmente, aí, muito obrigado pelos elogios, tu está gostando do que está Ah, sendo tá bom produzido demais. agora. Me diz uma coisa, quando tu começou com a exposição tua na câmera falando, tu teve alguma dificuldade do ponto de vista pessoal de te expor, de tu estar falando na câmera na internet? Tu teve algum retorno negativo de algum amigo ou colega quando isso começou a ser feito? Teve esse tipo de dificuldade? Sempre tem, né, Guzmão? Sempre tem. Para mim, o que ajudou, assim, que eu já tinha uma certa autoridade, porque eu já tinha ao longo do processo, eu fui ganhando os campeonatos de anatomia, e isso me deu uma armadura também a isso, porque eu já tinha uma certa autoridade, mas obviamente a gente sempre escuta, né? E aí o que eu fazia era analisar o que era construtivo e o que era destrutivo. O que era destrutivo eu simplesmente descartava. Agora, se eventualmente era algo que vinha a melhorar, eu tentava aplicar e melhorar no próximo conteúdo a ser produzido. Enfim, mas sempre existe essa resistência, porque tu está iniciando em algo novo e o pessoal não quer, né? O pessoal não quer iniciar em um campo novo. E aí, muitas vezes, tu representa o que eles não conseguem fazer. Aí eles ficam meio de cara contigo. Ô, Daniel, me conta mais uma coisa. Tu teve alguma surpresa que a tua exposição nos meios digitais ela gerou para ti? Alguma coisa assim? Porque eu sempre falo isso, é difícil a gente prever os caminhos quando a nossa voz começa a ser ouvida, tá? E vão surgindo oportunidades do nada, porque assim, ó, aqui está a nossa zona de conforto. E quando a gente está dentro dessa zona de conforto, a gente só enxerga as oportunidades que estão aqui dentro. Uma vez que a gente faz uma pequena ampliação dessa zona de conforto, às vezes uma oportunidade estava ao nosso lado, que a gente nunca tinha visto. Só que por aquela pequena ampliação da zona de conforto, tu abarcou aquele item que estava ali do lado e tu começa a ver uma oportunidade que não tinha visto. Mas isso só é possível quando tu expande essa zona que tu tá vivendo e tá trabalhando ali. Enquanto tu tá te mantendo preso dentro dela, tu não consegue ver essas oportunidades. E aí vem essa pergunta, surgiu alguma oportunidade, surgiu alguma coisa inesperada pelo fato de tu estar te expondo assim na internet? Total, Guzmão. Total. Foi, como sempre fala, foi uma coisa exponencial. Eu não imaginava no potencial da internet e que isso iria acontecer de uma maneira tão rápida. Só para citar alguns exemplos, confirmando isso que tu disse, como se fosse um radar, né? E a gente começa a ficar no radar de muita gente
Claro, sempre há esse medo da exposição. O medo é um grande bloqueio. Eu tinha, apesar de eu ter certa autoridade, a gente tem o medo, bah, será que eu não vou me expor ao ponto, ainda mais como acadêmico, tu um especialista renomado, inclusive, somente por causa disso eu estou falando contigo aqui, isso para mim é uma oportunidade incrível que aconteceu por causa disso. Imagina um acadêmico falando com um dos ortopedistas mais conhecidos do país. E isso foi um exemplo, mas então o meu radar ele aumentou muito e no momento que eu perdi o medo de me expor ali, entrei no campo de batalha, né? Inclusive um dia, por exemplo, numa live, o médico da seleção brasileira de futsal e da CBF, que esse é o médico mais vitorioso do futsal brasileiro. Eu jogava futsal, eu joguei na Soeva, e eu conhecia ele. E aí eu tava fazendo a live, era uma live sobre mão, despretensiosa ainda no início da página. Mas eu já sabia, de certa maneira, o que eu tava falando, acredito. E ele entrou na minha live, e eu parei a live e disse, o senhor é realmente quem eu tô pensando? O senhor é o médico mais vitorioso do futsal do Brasil? E ele disse, sim. E aí, a gente começou a se falar. Depois disso, a gente fez uma live. Imagina que um acadêmico ia poder fazer uma live com um médico desse currículo. Um exemplo. Outro exemplo. Um dia, eu entrei no meu Instagram e um médico da USP, pesquisador, publicou diversos artigos, e ele estava fazendo R5 em nervos periféricos na USP, neurocirurgia. E aí ele me convidou, Guzmão, para fazer parte de de trabalhos científicos com ele. Ele disse assim, eu vi o teu perfil e o teu conteúdo é muito bom e eu te quero trabalhando comigo. Ele me fez o convite. E aí eu achei que no início eu não tinha noção, eu achei que isso que era uma brincadeira, fui ver quem era o médico, falei com amigos que tinham estagiado lá na USP e realmente eles conheciam esse médico. Outro exemplo, o médico, esse da seleção, ele me apresentou o médico do meu clube de coração, do Internacional, de 98 a 2009. O médico simplesmente que foi campeão de tudo com o Internacional, que enfim, é uma coisa que eu tinha grande admiração por ele, e por meio de toda essa rede de contatos, exposição que a internet me proporcionou, agora a gente se liga. Ele me liga de vez em quando para falar comigo como um amigo. Um acadêmico conseguiu isso por causa da rede social. E que é uma exposição pequena de tudo que eu já tive que fazer. No final das contas, o retorno por investimento de tempo disso foi uma coisa maior até mesmo que a Olimpíada. E foi um passo pequeno comparado com todo o resto. Então, é absurdo o que acontece com esse crescimento exponencial da internet. E o que isso permite, onde que isso vai dar? Eu não sei. Olha só, Daniel, eu acho que esses três exemplos que tu deu aí, e aí tu ainda fechando com essa informação que tu falou, que o retorno sobre o investimento que tu teve com a internet foi muito maior, inclusive, do que a questão das competições, que é um trabalho gigantesco, óbvio. Claro que as duas coisas estão juntas agora, mas é o que eu costumo dizer. Atualmente, para uma carreira médica de sucesso, obviamente que a pessoa tem que ser boa. Mas não basta a pessoa ser boa se ninguém conhecer ela. Tu pode ser o melhor do mundo, tu pode ter mestrado, doutorado, não interessa. Se ninguém sabe onde é que tu tá, se ninguém sabe quem tu é, ou se ninguém confia em ti, não adianta. Então tu tem que ter uma exposição, e uma das coisas, as melhores coisas que tem é tu ter uma exposição pelo aquilo que tu faz. Então, no teu caso agora, tu tá na medicina, tu tá tendo uma hiperexposição por algo que tu é apaixonado. Tu adora anatomia, especialmente do sistema músculo-esquelético, e tu adora esporte. Então, tu agregou dar aula de anatomia, mostrar o sistema músculo-esquelético e ainda aplicação clínica disso. Isso é sensacional. A doutora Fernanda Bolzan está te perguntando qual o ano que tu está cursando.
estaria iniciando o quarto ano antes da pandemia. Estou iniciando o quarto ano, né? O quarto ano da medicina. Joia. Ó, para os colegas que estão assistindo aí, ou que vão assistir depois, eu quero que vocês me digam o seguinte. O que vocês acham que vai acontecer quando o Daniel tiver formado e no primeiro dia que ele abriu a porta do consultório de medicina, tá? Do consultório da especialidade que ele tiver? Daniel, no primeiro dia que tu abrir a porta, vai ter fila de pessoas. Porque tu já está construindo toda essa história. Toda essa história. E essa história toda faz todo sentido. Tu não está inventando nada, tu está sendo quem tu é. Tu está só te mostrando para o mundo. E uma coisa que é muito importante é a pessoa não ter vergonha pelas suas qualidades. Tá? Isso foi uma coisa que surgiu muito de um século para cá, que é pessoas tentarem fazer com que tu te sinta mal por tu ter qualidades excepcionais. A pessoa tem que se sentir mal quando ela não tem qualidade. Tá? Agora, tu tem que te orgulhar das qualidades que tu tem e tu demonstra ela com uma clareza inacreditável. É sensacional. Ô, Daniel, me conta aquela história pro pessoal, tá? Ó, doutor João Paulo Tem Bezerra tantas, Leite. Lu. Oi? Tem tantas, qual? Eu quero que tu conte a história do Congresso de Estudantes de Medicina que aconteceu no ano da pandemia. Que eu acho que também foi legal essa história. Antes, eu só quero fazer um adendo àquilo que tu falou sobre produzir algo, sobre uma coisa que eu gosto e que eu tenho interesse, né? Olha só, isso me motiva a produzir mais, a estudar mais sobre algo que eu gosto. E eu tenho, além da cobrança de saber que eu não posso produzir algo ruim, porque tem muita gente me assistindo, eu também me motivo porque eu estou ajudando outras pessoas. Tá tudo vinculado. Então, além disso, além de me motivar a estudar mais, aprender uma coisa que eu gosto e ajudar os outros. Dá para fazer tudo isso junto. Inclusive, eu tenho amigos que estão me assistindo aqui, eu já vi comentários deles, colegas da medicina, eu já convidei eles diversas vezes para entrar comigo nessa, para a gente evoluir junto. E é o que tu disse, vamos começar o mais precocemente possível. Sobre o congresso, essa foi uma outra oportunidade que apareceu por causa do digital. Eu tinha ido ano passado no Congresso Mundial de Viena, e esse ano eu vi que o congresso ia ser online, né? E eu pensei, seria muito legal se eu pudesse absorver, pegar esse conteúdo aqui, que já foi muito legal no ano passado, e espalhar por meio das minhas redes sociais para todas as pessoas que me acompanham. Imagina o que isso não ia poder de trazer de benefício para a educação médica do Brasil. Então, eu mandei um e-mail para o pessoal do Congresso Mundial de Educação Médica. Explicando que ia ser nesse ano na Suíça, ou é sempre na Suíça? Isso, não, ia ser esse ano lá, ia ser esse ano por lá. Ia ser na Suíça. E aí, eu pensei, não, eu vou tentar, né? Eu já estou aqui exposto no radar, vou mandar um e-mail. Aí eu mostrei todo o trabalho que eu estava fazendo e disse, olha, se vocês me derem uma isenção aqui, eu vou poder levar essa mensagem para muitas pessoas no Brasil, isso vai ter um impacto muito grande. E para minha surpresa, eu ganhei uma isenção do Congresso de centenas de euros. E eu pude, como era online, eu pude absorver melhor ainda o conteúdo, separar todos os artigos de educação médica de última, de que estava sendo mais aproveitado em termos de evidência. Fiz uma lista assim de artigos e mandei para dezenas de pessoas do país e pude aí, quem sabe, ajudar diversas instituições por meio dessa página também. Que beleza, que maravilha. É impressionante quando a pessoa faz um bom trabalho e ele é exposto, as coisas boas vão acontecendo ao redor da pessoa. Isso aí é inacreditável. E me conta mais uma coisa, Daniel. Quando tu começou a fazer isso, começou a crescer, teve alguma galera que te incentivou a fazer mais? E me conta também do teu livro, que tu vende um livro sobre um resumo de anatomia.
No início, eu tive alguns incentivos de pessoas que, que me acompanhavam, que eram próximas, mas o que mais aconteceu foi que depois de algumas semanas fazendo, pessoas que eu nem conhecia do Brasil inteiro começaram a entrar em contato comigo e agradecer, olha, o teu conteúdo foi muito bom para mim, continua produzindo. E na verdade o incentivo veio de gente que eu nem conhecia, que agora fiz amigos aqui na página que estão conectados comigo e ficam me incentivando. E esse material de anatomia era um material que eu tinha produzido no offline há muitos anos para auxiliar na minha monitoria de anatomia, que eu era monitor, e também eu produzi para me preparar para a monitoria. Enfim, aí quando eu terminei o material, era um livro, né, um resumo, que eu juntei todos os principais livros de anatomia, só que eu quis botar o que era mais importante ali, sem enrolação, isso que era útil. E aí muitas imagens. E depois que eu comecei a divulgar isso entre as turmas que eu era monitor, para minha surpresa, eu divulgava gratuitamente o PDF, fazia uma impressão a preço de custo. Aí dos 50 alunos, assim, 40 tinham o livro, assim, impresso. E assim foi durante até hoje, 3 anos e meio como monitor eu tenho. Todas as turmas sempre aproveitam o material. E aí um dia, eu estava aqui uma live até, eu nem tinha iniciado direito, mas eu fui convidado para uma outra página. E aí diversas pessoas me viram falando do livro e pediram o livro. E aí, um amigo meu, que nem é da medicina, mas ele me viu na live por causa da internet, e aí ele disse, cara, nós vamos montar um projeto para esse livro ser veiculado para o Brasil inteiro e para muita gente ter acesso a isso. E aí começou a página aqui também com esse pretexto do livro, e agora a gente está comercializando ele para permitir que a minha equipe me ajude com o livro aqui para os custos para manter a página e o trabalho deles. E agora a gente está chegando aí a milhares de estudantes no Brasil inteiro que diariamente mandam respostas aí, obrigado pelo teu livro, me ajudou demais. E isso só Show. cresce, né? Algo que me surpreendeu, assim, a velocidade que teve o crescimento. Que show, que show. Nos conta um pouco mais também, Daniel, sobre o que tu tem de projetos em mente aí dentro da tua carreira médica, se tu tem algum projeto específico dentro da carreira já em mente. Como tu disse, a gente não imagina o que nos espera quando a gente começa a ampliar o nosso radar, né? No início a gente começa pequeno e vai vendo que dá para ir mais e vai crescendo, né? Eu, quando iniciei na medicina, nunca imaginei que eu fosse vir a ser o único bicampeão brasileiro da competição com mais estudantes da área da saúde do país. E aconteceu. E nesse processo, eu tive contato com a educação dos Estados Unidos, médica, nesse congresso aí em Viena, e eu comecei a ver que tem muito além do que a gente convive aqui. Então, eu comecei a pensar, né? Eu tô vendo onde que vai dar isso, eu não sei, mas agora eu estou em mente de seguir produzindo aqui o conteúdo e, quiçá, se eu vier a conseguir um estágio, alguma coisa assim, como eu estou pensando em fazer fora do país, documentar isso que eu vejo, que eu Ó, vier o a... doutor Neymar aí já falou um opa ali, ó. O doutor Neymar já acendeu uma luzinha pro doutor Neymar ali. Que maravilha, hein, Daniel? Ó, assim, ó, networking é tudo. Sempre tem alguém que conhece alguém que pode dar uma ajudinha extra para a pessoa. Se não me engano, eu não me lembro se são os dois ou se é um dos filhos do Dr. Neymar que está que cursa medicina, que acabou medicina, agora não recordo direitinho. O Dr. Neymar pode comentar aí. Mas isso é uma outra coisa interessante nas mídias sociais, que ela torna exponencial o networking também. Então, bem como tu disse, poxa, alguém estava assistindo uma live tua, entrou, te ofereceu uma oportunidade, depois uma outra. Olha, ó, o que o Neymar falou aqui, ó, isso é muito importante. Para gente boa, tem muito lugar e oportunidade. Isso aí é uma das maiores verdades que tem.
para quem e tu sendo bom e ainda te expondo, as pessoas podendo te achar, nossa, isso aí ajuda demais, ajuda demais. E como é que tá agora nas tuas produções, Daniel? O que tu tem mais feito aí de produção? Agora, eu estou também dividindo entre a faculdade, EAD, Que a recomeçou? página aqui, a página aqui, esses projetos de pesquisa que eu estou fazendo com esse neurocirurgião pela USP, que eu conheci pela página, e estou avaliando esses estágios aí para o meu internato, quando eu for começar. Mas a ideia é seguir o plano inicial, que era seguir o meu grande exemplo aí, que é tu, para fazer ortopedia no futuro. É uma honra, Daniel. É uma honra. A ortopedia ela precisa de ti mais do que tu precisa dela. Guarda essas palavras aí. Porque tu vai acrescentar o campo que tu entrar, independente do campo que tu for entrar, tu que vai acrescentar a ele. Então, assim, tu botando toda essa tua energia, todo esse teu foco na área que tu quiser, tu vai ter o crescimento garantido. Isso aí não tem dúvida. Tá? E o que mais te interessa na ortopedia? Eu gosto da parte do esporte, Guzmão, porque eu queria ser um atleta, e quando eu tive a minha lesão, eu tive que me afastar disso, mas eu continuei ligado a isso. Inclusive, lá em Pelotas, eu acompanhava o médico do Brasil de Pelotas, o doutor José Raimundo, que veio a ortopedista. Eu estava com ele sempre no clube lá do Brasil, nas cirurgias, no consultório dele. Porém, ele pegou o Covid e faleceu em meio a essa pandemia. Mas eu estava sempre com ele, acompanhando o meio mesmo esportivo, porque era uma coisa que eu já gostava antes, que eu tenho uma paixão assim. Então a ideia hoje é seguir nisso. A ortopedia aqui no Brasil, ela teve muito mais uma divisão parecida com alguns lugares na Europa, né? Que era uma divisão por articulações. Então a pessoa escolhia quadril, joelho, ombro, tornozelo, por aí vai. E a ortopedia mais americana, ela tem uma divisão entre sports medicine e uma divisão mais de replacement, que seria de troca de articulações, né? Então, por exemplo, a sports medicine é aquele médico que faz a cirurgia por vídeo e trata muitas lesões esportivas comuns. Então, ele vai tratar lesão esportiva de tornozelo, de joelho, de ombro, de quadril, e muito focado na artroscopia, na cirurgia por vídeo, que é a preferência de todos esses tipos de tratamento em relação a atletas. Obviamente, não é todos que dá para fazer dessa maneira, mas é uma especialidade que tu ia adorar demais. Tu vai gostar demais. E tem algum lugar que tu gostaria de fazer estágio e de conhecer? Eu te convido para tu fazer um pitch. Um elevator pitch. Tu já ouviu falar? Não sei se é o que eu estou pensando por pitch. Me O explica elevator aí. pitch é o seguinte, ó, tu tem o tempo de um elevador descendo para tu dizer o que tu quer, qual é teu objetivo, onde é que tu quer chegar, tá? Porque é o seguinte, eu vou encaminhar esse vídeo para vários amigos meus, para verem tua história, tá? Que estão lá nos Estados Unidos. Eu quero que eles conheçam tua história e quem puder possa te ajudar. E assim a gente vai fazendo um network cada vez maior. Porque quando eles falar, ligar para eles, falar assim, olha, eu queria que tu desse uma ajuda para um amigo meu, Daniel, estudante de medicina, para ele fazer um estágio. Tá, mas quem ele é? Olha, dá uma olhada no Instagram aqui, a observação anatômica dele, e dá uma olhada nessa live. Então, e não te engana, viu, Daniel? Tu não precisa teu conteúdo estar em inglês para a pessoa saber que aquilo que está produzindo é importante. Uma vez eu mostrei um vídeo que eu estava falando sobre um tipo de prótese. E eu mostrei para um dos criadores dessa prótese o vídeo. Tá? Um dos caras que inventou a prótese. E ele olhou e falou assim, vem cá, mas o que esses 90 mil que está escrito aqui? Na época tinha 90 mil, hoje em dia tem 300 mil. O que esses 90 mil que está escrito aqui embaixo do vídeo? Eu falei, não, isso aí foi um número de pessoas que assistiram. E ele, eu acho que somando todas as palestras que eu já dei, nunca atingiu 90 mil. Aí eu falei, é por isso que tua palestra tem que estar aqui no digital, né?
Então, Daniel, conta aí para nós qual que seria teu desejo, que tipo de estágio que tu gostaria de conhecer e que tipo de cidade ou país. E mais especificamente, o mais importante é o tipo de estágio, né? Que eu acho que tenha uma relação com o esporte, né? Eu procuro, Guzmão, algo parecido com o que eu já vinha fazendo, que eu já tenho um conhecimento, que envolva um conhecimento mais aprofundado de, de anatomia, envolvendo aí o sistema locomotor, mas, enfim, acompanhar um ortopedista em algum clube, alguma coisa assim, poder fazer alguma pesquisa, se for possível, e assistir aulas relacionadas aí ao sistema locomotor. Então, qualquer uma dessas possibilidades. Acompanhar um serviço de ortopedia vinculado ao algum esporte universitário lá, porque eu vi que isso é muito forte lá, me impressionou a estrutura dos Estados Unidos em relação ao esporte, é gigante, né? Esporte universitário. Se der para fazer isso, ou assistir as aulas sobre sistema locomotor, ortopedia ou anatomia avançada, alguma coisa assim, e ou alguma pesquisa dentro da área também, que eu já venho fazendo aqui, mas é muito limitado, assim, as oportunidades de pesquisa que eu observo, assim, na minha universidade federal, especialmente. Hoje em dia a gente tem que olhar as oportunidades pelo globo. Olha aqui, ó, o Flávio 40 Borges está dizendo, ó, estranho ele ter só 5 mil seguidores, o moleque é terrível. Ele está falando terrível no elogio, com certeza. Então, pessoal, vamos aproveitar aqui e ajudar o Daniel nesse pitch dele. Clica nesse aviãozinho dessa live aqui para embaixo e compartilha com contatos importantes que vocês tenham aí, que podem ajudar a dar um impulso para o Daniel, porque isso é uma das coisas que eu faço direto quando eu quero ajudar alguma pessoa. Não só encaminhar um conteúdo muito legal que a pessoa cria, como também entrar em contato diretamente com a pessoa. Porque quando a gente referencia alguém, e tu vai ver isso na parte de medicina, quando tu pedir uma carta de recomendação, muitas vezes a pessoa te dá a carta na mão, ela te dá a carta só para tu parar de incomodar ela. Mas a recomendação que vale mesmo é a ligação que ela faz junto com a carta. Ela faz a ligação para quem está dizendo, diz, olha, eu escrevi essa carta mesmo, pode confiar, cara, gente boa. Porque é o seguinte, hoje em dia, tá todo mundo procurando sempre, são características que tu possui, que é a pessoa ter comprometimento com a coisa. Tu tem comprometimento, tu tem execução, tem qualidade. Então, essas coisas, tu vai ser mais caçado por isso do que tu vai caçar a oportunidade, entendeu? É como a gente estava conversando com o Neymar, tem, tem muita pessoa procurando aonde investir o dinheiro. Então, se alguém surge como um business e a pessoa é um executor, o investidor ele vai correr atrás daquela oportunidade. Né? Ele vai querer aquela oportunidade não deixar passar. Então, dessa forma aí, a gente espalhando a exposição, é como a gente aumenta essa chance dessa oportunidade acontecer aí. E vem cá, me diz uma coisa, o livro que tu tem vendido para ajudar o pessoal, tu foca em usar o fruto da venda do livro para te ajudar nos seus estágios? Esse é um dos objetivos, na verdade, o principal objetivo para isso, porque assim, desde que eu iniciei esse plano de me espelhar em ti, porque eu queria ser jogador de futebol, tive a lesão do quadril, aí eu fiz a cirurgia contigo. Eu te conheci e eu vi, não, é isso que eu quero fazer para minha vida, é esse caminho que eu quero seguir, eu quero ser um médico que nem ele e eu quero seguir na ortopedia. Então, desde que eu entrei no curso, eu foquei muito em anatomia, porque eu sabia que tinha relação, fui monitor do sistema locomotor, é a área que eu mais gosto, a área mais forte do material, produzir um material para me ajudar a aprender mais sobre uma coisa que eu sabia que eu ia precisar, e virei monitor para ensinar os outros de uma coisa que eu queria aprender mais, porque não existe melhor método de aprender do que ensinar. E também esse é um dos motivos, o principal motivo da página é esse. E hoje, então, eu vi nessa possibilidade aqui da página e do livro e de tudo isso que está acontecendo, a chance de
se for preciso algum fundo, eu conseguir por meio justamente do conhecimento que eu quero aprimorar lá, fazer uma renda que vai me permitir chegar lá, né? Olha Então, só, Daniel, também está é, linkado. olha só que legal. Eu te diria o seguinte, tá? Mesmo, eu não sei tuas condições, tá? Mas não vem ao caso aqui pelo que eu vou dizer. Eu diria o seguinte, mesmo que tu tivesse condições de alguma maneira te bancar lá fora sozinho, seja estudando, seja trabalhando junto, que atrapalha, né? Mas se tu conquistasse teu sustento lá fora todo, junto com o auxílio de alguém lá de fora e junto com as vendas do teu livro de anatomia, isso seria uma história incrível, tá? Tem coisas que a gente tem que fazer pela história que vai gerar. E isso é uma das coisas que vai fazer pela história, entendeu? Tu te apaixonou pela anatomia, tu queria chegar lá, tu cria o curso para fazer com que tu chegue naquele ponto. Por que que é importante isso? Porque histórias inspiram. A quantidade de médico, eu tenho certeza que está inspirado ouvindo a tua história e está pensando assim, poxa, se eu pudesse voltar na faculdade de medicina, eu teria feito diferente. Eu teria feito essa construção aí que o Daniel está fazendo. Eu tenho certeza que tem gente que está pensando isso. Então, a inspiração que as histórias trazem é muito maior do que a gente pode imaginar. É incrível. Então, vamos fazer isso acontecer. Vamos ajudar o Daniel compartilhando aí o vídeo para o maior número de pessoas. Eu tenho alguns conhecidos lá que moram nos Estados Unidos, inclusive, que falam português. Teve o Dr. Matt Nichols, por exemplo, né? Ele é mormon e ele passou 2 anos no Brasil aqui de um lado para o outro. E essa é uma das primeiras pessoas que eu me lembro de entrar em contato para tentar te ajudar lá. Eu não tenho certeza se ele tem ligação com algum clube, tá? Mas, se ele não tem, ele deve conhecer, porque ele é chefe de um serviço lá. E aí tu vai ter que pelo menos me receber lá no teu apartamento, Daniel, pra gente esquiar nas montanhas lá do Matt Nichols, que tem umas montanhas muito legais perto do serviço dele ali. Ele, em 2, 3 horas, está nas montanhas esquiando. Ô, Guzmão, tu falou de histórias. Vou contar mais uma história pro pessoal aí, que tá também linkada com esse meu objetivo. Eu tinha ido para os Estados Unidos uma vez com o meu curso que eu ganhei da Olimpíada de Anatomia. No segundo ano, no segundo semestre seguido, eu fui à Áustria pelo segundo campeonato seguido. E no terceiro semestre, eu não teve nenhuma Olimpíada para eu ganhar, para eu tentar ganhar, né? Para eu tentar ir para fora. Então, olha o que aconteceu, Guzmão. Um amigo meu me falou de um programa de intercâmbio que tu ficava trabalhando numa estação de esqui. E aí eu percebi que eu precisava ficar mais tempo em contato com o inglês para ter nível, para eu conseguir uma bolsa, ou mesmo para conseguir acompanhar as aulas, porque, como eu tinha dito, eu não tinha saído do país até a primeira competição da Olimpíada. Então eu peguei um empréstimo com o meu tio e fui num programa que se chama Work Experience. Basicamente, tu vai no lugar e tu recebe o dinheiro. Então eu fiquei trabalhando 3 meses agora, nesse inverno lá, numa estação de esqui. E eu fui esquiar, eu preciso treinar, porque eu fui esquiar, Guzmão, uma vez, no último dia, meia hora, porque em todo o tempo livre que eu tinha lá no quartinho lá do local, eu estava pesquisando por eventos médicos relacionados de ortopedia e sports medicine. E eu mandei e-mails em inglês, fiquei fazendo cartas. Eu vi mais de 1000 eventos. E eu vi o que tinha perto na área ali. E aí todo o dinheiro que eu ganhei lá no evento, no trabalho, eu investi para o aluguel de um carro para ir até esses locais. Porque eu queria conhecer as universidades lá. E eu queria ver como é que era mais o meio ali. E aí, claro, a isenção do evento me permitiu que eu fosse sem pagar, porque era dólares, era caro, né? E aí eu consegui conhecer os Maravilha. lugares nessa oportunidade e consegui a fluência no inglês. E agora eu voltei, é por isso que agora eu estou procurando a chance de ficar inserido mesmo em um meio acadêmico e também estou procurando um parceiro aí para esquiar de fato agora, Bruno. Aí, que Vamos, maravilha. vamos, vamos lá. Ó, o Flávio 40 Borges tá me zoando aqui, ó. Tá dizendo que eu tô tomando caipirinha.
É uma limonada, Flávio, que minha esposa fez aqui com hortelã, tá? Ali, ó. Poderia ser uma cuba, né? Mas é uma limonada. Pessoal, o seguinte, ó. Eu quero saber quem esteve inspirado, quem se sentiu inspirado com a história do Daniel. Digita eu nos comentários aqui, Daniel. Nós estamos também transmitindo no YouTube, no Facebook, para ampliar o teu a disseminação aí para o pessoal te conhecer. E outra coisa que eu quero te dar parabéns é pelo nível de execução que tu está tendo no curso também, tá? O Daniel está fazendo o nosso curso, que é o MME, o Medical Media Elite, que é como ajudar o médico a se tornar aí a elite da comunicação médica digital. E eu fico imaginando o seguinte, Daniel, o pessoal que fica com medo de uma pequena lente, né? É engraçado isso. Deixa eu pegar aqui. Quero pegar o exemplo aqui, ó, fazer um storytelling. Pessoal, olha isso. Pessoal, olha isso. De frente, assim. E fica com medo disso aqui. Sério. Tu ainda, ó, tu já passou pela faculdade de medicina, teve que enfrentar o vestibular. Tu passou pelas provas de anatomia, as provas de diversas especialidades, duas Olimpíadas de anatomia de nível nacional, e o pessoal fica com medo de uma lente, né? Quando, na verdade, é uma coisa muito mais simples, como tu falou, é uma questão de treino e de hábito e de executar isso com consistência. E observar e curtir a jornada. E deixa a jornada te levar e ela te trazer todas as coisas boas como um agradecimento do mundo que está te trazendo de volta em prol de tudo aquilo de bom que tu deixou para as outras pessoas. Isso acaba tudo reverberando de volta para ti. Daniel, me diz o seguinte, manda uma mensagem aí, caso tu tenha alguma mensagem especial para o pessoal, que estamos aqui próximo de 1 hora, já vamos encerrar em seguida. Olha só que legal, ó. O Dr. Luiz Ziegler, tá dizendo, ó, o Dr. Luiz Vargas, do Doctors Hospital em Miami, trabalhava com o Dr. Carlos Uribe, Miami Dolphins, que seria uma boa visita. Aí eu já digo Vou printar o seguinte, aqui. ó, já digo o seguinte, ó, Daniel, agora tu vai aqui para trás. Eu fiz estágio com o Vargas e com o Uribe, 6 meses. Meu último ano de medicina, estagiei com eles. É um lugar sensacional de sports medicine. Então, Daniel, obrigado pela dica, doutor Ziegler. Daniel, manda uma mensagem aí que tu gostaria de dizer pro pessoal. A minha mensagem, na verdade, eu quero dizer um muito obrigado. Eu quero convidar o pessoal também a agradecer ao Dr. Guzmão por isso tudo, porque eu só estou aqui duplamente por causa dele. Primeiro porque eu escolhi a medicina, eu queria ser um atleta e isso que a cirurgia, o processo, entrei na medicina por causa dessa pessoa aqui, o Dr. Davi Guzmão, e toda essa visibilidade só foi possível aqui, tudo isso que está acontecendo por causa de dicas que tu me deu, Guzmão, e porque eu tive a segurança de seguir o que tu estava dizendo e executar. E tu passa essa confiança. E é isso que me fez fazer o teu curso, porque tu teve resultados. E aí eu quero agradecer também por tu ceder o teu tempo, que tu já me disse isso, que é o teu bem mais precioso, para ajudar pessoas aqui a levar a comunicação médica para milhares de pessoas que muitas delas nem vão ter a chance de consultar contigo, mas de alguma maneira tu está chegando a elas e capacitando centenas de médicos para que elas também possam fazer o mesmo. E essas pessoas nem vão te conhecer, mas tudo isso começou por causa de ti. A bola de neve, que quem iniciou foi tu. Então eu quero te dizer muito obrigado por mais uma coisa também, por tu ser um exemplo de comunicação médica correta, porque isso eu não disse, era um dos meus maiores bloqueios, era como que eu queria ser visto, porque eu não sou o tipo de pessoa que vai estar fazendo um TikTok, que vai estar fazendo uma piada, e é difícil, às vezes, achar bons exemplos,
porque as pessoas não permitem que os maus participem. Mas tu é um bom exemplo e tu está capacitando muita gente também a seguir nessa linha. E por meio da modelagem, que é o que tu fala no curso, por meio da modelagem do teu perfil, do teu canal, da maneira ética, correta que tu faz o teu conteúdo, eu estou me inspirando para fazer aqui na minha página. Obviamente, muito incipiente ainda, muito no início, mas é a jornada. Então, muito obrigado, Guzmão, de coração, assim, convido o pessoal também a te agradecer. Eu não tenho palavras, assim, é inacreditável que isso está acontecendo. Daniel, é o seguinte, eu que agradeço as tuas belíssimas palavras aí. Me emocionei durante a live diversas vezes, tive que segurar as lágrimas diversas vezes aqui. E eu quero que tu mande um abração para tua mãe, viu? Manda um abração para tua mãe, tá? Que ela vai adorar. E eu quero dizer o seguinte, tu não tem nem noção o que vai acontecer ainda. Pode ter certeza que tu não tem noção de uma fração. Mas tem muita coisa que a gente já está preparando para ti. Ô, Guzmão, isso aqui tá Oi. melhor que a novela da Globo. Eu vou Dani, mandar então um abraço para minha mãe que está nos assistindo aí, que sempre me. Na verdade, minha maior incentivadora aqui, junto contigo, foi a minha mãe, e mesmo de longe ela vem me acompanhando e botando força a cada live que eu fazia, a cada post, ela sempre está lá comentando e me incentivando. Valeu, mãe, obrigado aí. joia, maravilha. Um beijão para a senhora aí. Ó, o resultado tá melhor do que encomenda. Então, Daniel, cara, muito obrigado por ter participado aqui hoje, tá? Com certeza essa é apenas a primeira de muitas que a gente vai bolar para fazer junto aí. Um abração para ti, fica com Deus, boa noite e seguimos nossas conversas, hein? Obrigado, Guzmão. Só tenho a te agradecer, cara. Obrigado por tudo. Grande abraço, até mais então. Um abraço, pessoal. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.